Demais News. Entrevista. E agora a entrevista do dia aqui no Jornal Demais News, e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o DEL, né, que é o Programa de Desenvolvimento Econômico Local aqui na cidade de Itaió, que essa semana teve consultores aqui trabalhando, né, levantando números, fazendo uma avaliação, né, desse trabalho do DEL aqui no município, que é destaque inclusive no estado de Santa Catarina. E nós na segunda-feira conversamos com o Evandro Lembe, ele que é consultor do DEL, a FACISC também, dizia que iria acontecer então esse trabalho em campo nessa semana, e ele juntamente com a Aline Nandi, que também é consultora, e estão aqui para conversar com a gente sobre então o trabalho que foi realizado essa semana aqui na cidade de Itaió. Evandro, seja bem-vindo mais uma vez aqui a Demais FM, tudo bem? Muito obrigado, Ezequiel, bom dia, né? Bom dia, ouvintes aí da rádio Demais FM, né? Então, é um prazer estar aqui de novo aí, então, né? Contando um pouco dos resultados aqui, né? De Itaió nessa semana aí que a gente fez esse acompanhamento aí, enfim, entrevista com 46 lideranças aí do município. É bem bacana a gente estar aqui para compartilhar isso com vocês. Que legal. Muito bem, Aline, seja bem-vinda aqui também à Demais FM, você pela primeira vez aqui para conversar com a gente, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, bom dia a você, bom dia ao Evandro, todos os nossos colegas, né, que essa semana estiveram conosco aí para ajudar a construir um Itaió diferente, uma Itaió melhor para os próximos anos. Com certeza. Evandro, você me dizia então na segunda-feira aí que ia ser realizado esse trabalho, né, em campo, como é que foi? Vocês andaram o município aí nessa semana, como é que foi o trabalho? Na verdade, a gente sim viajou no município, né, em 4 paredes, né? A gente fica conhecendo o município, né, pelo que as lideranças do município nos contam, né, e depois a gente faz isso a campo nos próximos meses, né? Então, foi muito bacana, né? Uma das coisas que a gente vê o potencial aqui de Itaió é o capital humano que nós temos aqui, né? Então, foram 46 entrevistas e 46 pessoas com talentos, né? Pessoas que têm a paixão por Itaió, né? Têm o amor, assim, querem que Itaió, né, cresça nos próximos anos, né? Que seja um lugar bom para viver, né? Que seja um lugar para empreender. E hoje essas pessoas já estão fazendo a diferença aqui em Itaió, né? Então foi bem interessante, né, poder ouvir um pouco o que está sendo feito, né, e nós agora, né, como os agentes externos aqui, né, a gente poder contribuir, né, com essa nova etapa aqui em Itaió, né. No geral, de acordo com o que o DEL pede, né, e o que é trabalhado dentro desse programa aí, vocês chegaram a uma conclusão de que foi bem feito até aqui, pelo menos, né, o engajamento das pessoas, como é que foi? Pelo que a gente acompanhou, assim, o histórico de Itaió, a gente pode ver que muitos temas assim avançaram, né? Ao exemplo do turismo, né? Que não tinha nada, né? E nesses 7 anos aí de DEL, a gente pode dizer que o programa DEL aqui em Itaió trouxe o turista 001, né? O primeiro turista aqui para Itaió, e começou, né, a desenvolver, né, aos poucos os turistas, né? E o turismo. E o que nós identificamos, né? Que sim, o município ele está numa crescente, né? Tem um potencial aí na economia muito forte, né? Tanto na geração de empregos, né? Quanto na geração de empresas, riquezas, né? Mas a gente tá, assim, percebe-se que há uma certa limitação, né? Limitações que talvez sejam fáceis, né? Ou sejam oportunidades para a gente resolver, né? A gente nota aqui em Itaió uma economia diversificada, né? Que eu acho que sempre é uma luta para alguns municípios, que a gente já tem, né? Além da diversificação, mas uma economia forte, né? Hoje nós temos aqui a produção primária, né? O setor da agricultura, do agronegócio, né? Não dependendo só de um segmento, só do arroz ou só né? Da carne, enfim, não, a gente tem uma diversidade, né? E com outros, né, segmentos muito fortes, né? Que é o setor do papel, do vidro, né, o metal mecânico, né? Então a gente tem uma economia bem interessante, não dependendo só de uma economia, né? E aí vem, né, algumas oportunidades que a gente fala, né? Tá, e por que não tem um crescimento tão expressivo, né, aqui em Itaió, assim, né? E sendo que a gente tem áreas, né, disponíveis, né?
e vem essa questão da limitação da mão de obra, né, que não cresce nos últimos anos aqui em Taió, né? Então, a gente traz uma visão de um novo, né, uma nova oportunidade para esses nichos que a gente tem aqui na economia, para inovar, né? Um tema que talvez está meio... a gente fala, né, mas inovação, está todo mundo falando, né, essa área da tecnologia, mas realmente, né, acho que hoje isso... no mundo, né, a economia que a gente está vivendo, o mercado que a gente está vivendo, se a gente não inovar, né, se a gente não pensar diferente, nos próximos anos a gente vai ficar no mesmo lugar, né? Então, como que nós temos aqui, né, de um agronegócio forte e de uma diversidade na cadeia, né, e essas outras indústrias que nós temos aqui, inclusive prestadores de serviços, né, eu acho que a gente pode trabalhar assim essa linha da inovação para potencializar, né, essas empresas que nós já temos aqui, né, e criar novos negócios, né, inclusive, né, talvez não vamos gerar grandes, né, muitos, né, 1.000, 2.000 empregos novos, até porque não tem essa capacidade em Taió, mas melhorar a renda dessas pessoas que tem aqui e melhorar, né, também o crescimento, né, dessas empresas, né, economicamente, né, e sustentável, né, que a gente fala aqui também, né, no DEL. Com toda certeza. Lili, que avaliação você faz? Vocês trabalharam juntos nessa semana aí, né? Que avaliação que você faz também nesse sentido aí, o potencial que Taió tem, né? Bom, agora é continuar com a mão na massa, né? Mas olhar para essas novas oportunidades, né? Então, ao longo dessa semana, fazendo a escuta das lideranças aqui da cidade, dos diferentes segmentos, a gente percebe que as pessoas reconhecem que a cidade está diferente, que o município como um todo tem potencializado uma nova qualidade de vida para quem está aqui, tem potencial, a gente quer se destacar na região, o município quer voltar a ser um polo também para alguns segmentos na região, né? Mas e daqui para frente? O que vai ser trabalhado? Quais são as recomendações? Quais são as indicações, né? A premissa básica é a gente nunca deixar para trás aquilo que foi expectativa da comunidade, aquilo que vocês vêm trabalhando desde lá de 2015 que faz sentido para vocês, né? Então, é a gente reconhecer isso, fortalecer essas iniciativas, dar aquele brilhinho, né? Colocar glitter aí no negócio, deixar a casa cada vez mais perfumada, mais limpa, mas também, conforme o Evandro colocou, é a gente olhar o que a gente tem de diferencial econômico, e como que a gente vai pegar esse diferencial econômico e melhorar quem já está aqui, mas atrair novas empresas ou atividades, não só pensando, né, em daqui a pouco a gente ter aí um volume expressivo de mão de obra, mas como que eu aproveito esse capital humano, esse capital intelectual que vocês têm para produzir riquezas para quem está aqui na cidade, né? E aí tem toda essa dinâmica do setor habitacional, né, que se tem falado aí na cidade há vários meses, que tem se buscado cases fora e tudo mais, e a partir de agora é criar essa linha do tempo mesmo e essas estratégias, né? Não só fazendo com que a prefeitura tenha essa obrigatoriedade de resolver essa demanda, mas justamente a gente criar oportunidades para esse setor da própria construção civil, do setor imobiliário e tudo mais, né? E também a gente dar para a gestão pública aquilo que é atribuição e demanda de fato dela para os próximos anos, dando respostas para aquilo que a cidade busca, né? Olhando onde vão se instalar essas unidades habitacionais, como é que vão se constituir isso dentro do território, como é que a gente vai qualificar a mão de obra para também atender essa demanda das construções, né? Sim. E, obviamente, qual é o perfil de população que a gente vai estar atraindo para que também a gente organize os serviços dentro do município que atendam essas populações, né? Desde a questão de saúde, educação, creches, qualidade de ensino superior, técnico, profissionalizante, para que eu não só atraia essa mão de obra, mas que eu dê condições de a cidade absorver isso, mas também que quem já está aqui mantenha a sua qualidade de vida, mantenha a sensação de segurança, que foi muito bem avaliada, né, que os serviços públicos continuem sendo prestados com qualidade, que a gente continue tendo oferta de energia, de água, que a gente melhore o esgotamento sanitário, a questão da coleta de lixo, né? Então, são todos temas que são avaliados a partir do que vocês têm, mas também a gente começa a olhar o que eu preciso potencializar isso aqui para os próximos anos, como é que eu atendo isso com uma nova demanda populacional que pode estar vindo aqui para o município, né? Essa melhora do ambiente político, institucional, o relacionamento com os empresários, a gente percebe que existe uma sensação de que melhorou nos últimos anos, mas ainda tem ambiente, a gente precisa ainda aprender a sentar junto para algumas coisas, né?
E a gente diz que esse é o grande legado do DEL. Sim. Se o DEL não fizesse nenhuma outra ação, mas ele conseguisse, através do seu método, fazer as pessoas sentarem na mesma mesa e discutir projetos e não pessoas, com certeza a gente avança 10, 15 anos em alguns processos e algumas formas de organização dentro do território, né? E aí tem os temas macros, né? A própria questão da educação, a qualificação profissional, essa questão mesmo da legislação para incentivar e atrair determinados negócios. Porque não basta nós termos um potencial para a indústria, não basta a gente pensar em como potencializa a questão de transformar a produção primária em alimentos que possam ser vendidos por um valor agregado diferente, né? E a gente fica só nesse campo do que a gente pode fazer. Como a gente vai fazer isso, né? A gente concentrou algumas recomendações já para o Conselho, para as câmaras técnicas, para a comunidade na noite de ontem, mas passa a desdobrar isso com o Conselho também, com a criação de novas câmaras técnicas e com a readequação de projetos nas câmaras técnicas que já existem, né? E o legal disso tudo é que todo mundo pode participar. Sim. Se você tem interesse, né, no tema do agronegócio, tem interesse na comunicação, conhece de legislação, conhece de contabilidade, vem fazer parte do DEL, né? É 1h30 por mês que você vai dedicar voluntariamente e que com certeza você vai ajudar essa cidade a ser melhor. E a gente sai do campo de eu acho, eu penso que, e a gente passa a fazer aquilo que efetivamente é possível de ser feito, né? Então, esse é o caminho que você já vem construindo, é o que a gente tende a fortalecer nesse próximo ciclo do DEL aqui no município. Evandro, até porque, como vocês comentaram, realmente o DEL é projetos, né? Pensando realmente Taió para o futuro, né? Então, não importa se é 5, 10, 15, 50 anos, mas e não importa também quem vai estar né, na gestão do município, né? Não importa o prefeito, os vereadores, todos têm que acompanhar e se basear também por esse estudo, esse projeto, as conversações que estão tendo agora, né? Isso é muito importante, a comunidade também participar. Exato. Bem como voluntários, né? É o que faz, né, dar essa garantia para o sucesso, né, do município, né? Que a gente fala do programa DEL, na verdade é do município, né? E muito legal essa semana, assim, que quando a gente vem para cá, realmente a gente tem aqui os dados econômicos, né, que a gente falou, que a gente levanta todo esse histórico dos anos, compara com região, com estado, mas a gente vem para cá sem saber realmente do potencial do município. E a gente conversando, né, com essas lideranças, é interessante, assim, as coisas que vocês comentam, né, que tem, né, caramba, vocês têm isso, né, e os pessoal sabem, não sabem, né, enfim, vocês têm um potencial enorme aqui de negócios que não é em qualquer lugar que tem. Assim, às vezes a gente mesmo não conhece, não então, sabe, né? Eu acho que vai ser legal a gente poder mostrar essas oportunidades, né, fazer esse marketing, tanto interno, né, das oportunidades que hoje nós temos no município, né, desse potencial, né, e tanto externo, né, para a gente atrair também, né, empreendedores que queiram realmente investir em Taió e fazer crescer junto, né, legal. Legal. Aline, temos potencial então Taió. E essa integração, né, dos potenciais com essa vontade que a cidade tem de cada vez mais somar esforços para isso, é o que vai dando esse brilhinho no negócio, né? E muitas vezes, quando é alguém de casa que fala, né, daquilo que você tem de possibilidades, você não dá muita bola, né? Mas quando vem alguém de fora que olha para isso, que diz, cara, isso aqui é legal, isso aqui dá para fazer um pouquinho de esforço a mais e você já vai virar a chave completamente desse movimento, desse setor econômico, dessa atividade, né? E de a gente colocar na vitrine, que é o que a gente fala dentro do DEL, né? Aquilo que realmente é o nosso diferencial e a nossa cereja do bolo, né? E aí talvez algumas coisas que lá atrás empolgava vocês e que aí à medida que se torna comum a gente deixa de colocar valor naquilo, como a própria questão, né? Da paleontologia, de toda essa dinâmica que vocês têm dentro do território, quando ela passa a ser comum, você parece que não precisa mais colocá-la na vitrine, né? E quando a gente vem de fora e observa essas oportunidades e transforma isso num potencial econômico, aí também a dinâmica começa a ser outra e principalmente de a gente fazer com que vocês tenham essas ferramentas e que quando nós sairmos daqui, deixarmos de estar dentro do território com vocês tenham competência e capacidade para cada vez mais ir fortalecendo esse potencial.
que ele vai dar resultado na economia como um todo, mas principalmente naquilo que é o propósito de um planejamento estratégico, que é a qualidade de vida dessa comunidade, né? Existem inúmeras estratégias em que você pode simplesmente oferecer determinadas condicionantes para algumas empresas e elas virem instalar suas plantas produtivas dentro de um território. Ela vai explorar isso por 5, 10, 15 anos, depois ela vai retirar essa planta e vai levar para outro lugar. Sim. Agora, quando você gera um diferencial dentro do território, quando você oportuniza para essas empresas muito mais, né, do que o desenvolvimento financeiro ou o capital financeiro, aí sim você vira o jogo, né? E é isso que vocês estão construindo aqui. E esse é o diferencial desta etapa de metodologia que também vocês estão implantando aqui. Primeiro porque a gente passa a atuar com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Sim. Que é, né, dentro do que a FECAM, do que outras metodologias têm orientado hoje dentro do DEL, indicam como potencial para a gente melhorar a qualidade de vida aqui na cidade e para que efetivamente essa cidade seja boa para vocês que estão aqui. Por isso que a escuta é sempre com as lideranças e não só a nossa avaliação externa do que os números mostram, né? Era muito mais fácil, né? Talvez pegar lá os números, somar, diminuir, tal, e dizer, olha, esse é o caminho. Sim. Mas não é isso que vocês querem, não é dessa forma que vocês vão se motivar a construir. E quando a gente está na nossa cidade, né, a gente sempre olha e passa assim, se eu fosse prefeito, eu ia fazer tal coisa. Sim. Se eu fosse tal liderança política, eu ia fazer tal coisa. E muitas vezes a gente fica nesse estágio, né? Se eu fosse, eu iria. Mas com o DEL você tem a oportunidade de ser. Tá aí. Você tem a oportunidade de estar nessas mesmas cadeiras, nesse mesmo ambiente, discutir com quem toma a decisão, esses potenciais, essas oportunidades, esses diferenciais para a cidade, né? E uma premissa básica que a gente sempre diz, né? O melhor lugar do mundo é onde a gente está. Então, para nós, essa semana, Taió foi o melhor lugar do mundo, é o melhor lugar do mundo, e cada vez que a gente vier aqui, a gente quer que continue sendo. Porque a gente quer ter condições de estar bem, de nos sentirmos bem aqui e de aproveitar coisas boas que a cidade tem e que vocês vivem no dia a dia, e cada vez mais potencializar isso, né? Então, esse é o grande desafio aí de cada um de nós, que está na cidade, que mora na cidade, de fazer um pouquinho a mais, todos os dias. E aí, se nós temos aí 18 mil habitantes e cada um fizer 1%, a gente vai melhorar 18 mil vezes todos os dias. Com toda certeza. Muito bem, esperamos que vocês retornem então na próxima vez aí e já percebam a diferença, que eu tenho certeza. Taió tem esse potencial, as pessoas que moram aqui moram no melhor lugar do mundo, com certeza, e vão fazer de tudo para que Taió cresça e desenvolva cada vez mais. Obrigado, Aline, seja sempre bem-vinda aqui e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Tenha uma boa viagem de retorno também e até a próxima. Perfeito. Então, né, em nome de toda a nossa equipe da FACISC, que coordena o trabalho aqui dentro do município, né, de todas as pessoas que estão liderando as câmaras técnicas, o Conselho de Desenvolvimento, a gente deixa o nosso agradecimento, cada um que dispôs do seu tempo para estar conosco também essa semana, e que cada vez mais a gente possa ter pessoas engajadas, envolvidas, fazendo um pouco a mais, né, pela cidade que a gente deseja. Legal. Obrigado, Evandro, também pelas informações que trouxeste aqui também, né? E até a próxima, trazendo mais novidades também e orientações e que encontrem um Taió cada vez maior. Com certeza. Obrigadão aí, Ezequiel, e obrigado aí, né, para ouvintes da Rádio Demais FM. Muito bem, essa foi a entrevista do dia aqui no Jornal Demais News, a entrevista do dia nesta sexta-feira, falando sobre o DEL, né, o Programa de Desenvolvimento Econômico Local, que foi implantado em Taió, está em pleno desenvolvimento, e as informações então aqui no Jornal Demais News. Acompanhe agora o comentário do jornalista Moacir Pereira.